Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, no capítulo 6, versos 7 e 8. Nessa noite, eu quero pensar um pouco com vocês sobre esse tema. E o tema da minha palavra nessa noite é: escolha bem as suas sementes. Gálatas 6, 7 e 8. Escolha bem as suas sementes. Veja o que diz esse texto da palavra de Deus. Gálatas 6, versos 7 e 8. A palavra do Senhor, nesse texto, nos diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém. Vamos orar assentados? Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Pai, eu quero colocar diante do Senhor nesse momento a vida de cada pessoa que está nesse santuário e a vida daquelas pessoas que assistem através da internet esta palavra. Meu Deus, que o Senhor possa trazer vida, que o Senhor possa trazer um despertamento para o coração de todos. Espírito Santo, nós te pedimos, meu Pai, que nesta noite o Senhor possa produzir, gerar, mover uma transformação no nosso coração, para que nós possamos ser homens e mulheres, ó Deus, transformados, a fim de que possamos, ó Deus, cumprir aquilo que o Senhor espera de nós, a fim de que possamos viver na vida de acordo com os valores do Teu reino. Nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor gere essas transformações, aquilo que é necessário ser transformado, que o Senhor, ó Deus, gere essas mudanças em nós, pelo poder do Espírito Santo nesta noite. E nós repreendemos, ó Deus, toda ação do maligno que tenta roubar esta palavra, impedir a compreensão dela. Nós resistimos fortemente essas forças malignas e abençoamos a vida do Teu povo que ouve esta palavra nesta hora, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Escolha bem as suas sementes. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou um homem que nasci no campo, nasci na roça, e eu gosto dessa minha origem de roceiro, não é? Já disse aqui algumas vezes que na minha época de adolescente, a gente que nascia na roça, quando ia para a cidade, a gente era assim meio desconjuntado, a gente era assim meio largado para lá, e aí o pessoal dizia assim: aquele dali é um jacu, né? Porque jacu é aquele pássaro que vive dentro do mato, né? E de vez em quando ele sai de lá para poder pegar as frutas do quintal da gente. Então eu nasci lá na roça, e na roça a gente sabe que aquele homem do campo, ele precisa selecionar bem as sementes que ele planta, para que ele possa ter uma colheita boa. Eu sou fã de uma reportagem que passa anos na televisão brasileira, que é o Globo Rural. Eu gravo o Globo Rural todo domingo para ver, e eu me impressiono com o investimento que o Brasil faz, que o investimento que a Embrapa faz para desenvolver sementes que possam produzir uma qualidade melhor e uma quantidade maior por hectare plantado. Então hoje existe toda uma tecnologia, existe todo um investimento para que a semente que chegue ao campo, ela possa produzir muito mais por hectare plantado do que as sementes que o vovô e que o papai plantou antes de mim. O que a palavra de Deus está dizendo nessa noite, e nós lemos aqui, é que o Senhor também está de olho nas minhas e nas suas sementes. Nesse texto que nós lemos, a palavra de Deus nos fala sobre este princípio espiritual que não se altera com o passar dos anos. Poderão passar 100, 200, 300, 500 anos, não importa, os séculos poderão passar, mas esse texto diz que ninguém engana o Senhor, ninguém engana o nosso Deus, ninguém deve se descuidar das sementes que tem plantado na vida, porque de acordo com a semente que você plantar, você vai colher. Então,
O Senhor é aquele que está atento àquilo que nós temos semeado na vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que você semeou nesse ano de 2020? Quais sementes saíram das suas mãos ao longo desse ano de 2020? Você teve o cuidado de plantar boas sementes, de escolher boas sementes? Porque a palavra de Deus diz que aquilo que você e eu semeamos é aquilo que nós vamos colher mais adiante. O que nós plantamos hoje será o nosso alimento amanhã, e não há como você fugir desse princípio. Desde os tempos mais antigos, nós aprendemos essa lei simples e funcional. O que eu planto hoje, lá na frente eu vou colher. O que eu semeio hoje, daqui a algum tempo eu vou colher isso e muito mais, multiplicado. E aqui a palavra de Deus nos faz essa advertência e nos adverte dizendo: não vos enganeis, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que você semeia, você vai colher, e vai colher multiplicado. Sempre foi assim, nunca vai deixar de ser assim. Muitas das coisas que te aconteceram neste ano que está terminando agora, muitas coisas que sobrevieram à sua vida neste ano que termina, foram resultado daquilo que você tem semeado ao longo da sua vida, ou que você semeou ao longo deste ano. Tem gente que não gosta de muitas coisas que lhes acontecem, mas quando você olha para a vida da pessoa, ela vem semeando um tipo de semente muito ruim, e ela começa a colher aquilo que ela não gostaria. Então está na hora de você e eu avaliarmos o tipo de semente que nós andamos plantando na vida dos outros. Que tipo de semente você tem plantado na sua família? Que tipo de semente você está plantando no seu trabalho, nos seus negócios, nas suas amizades, na sua relação interpessoal com as pessoas? Dependendo da semente que você utilizou, o seu novo ano poderá ser repleto de expectativas boas, o seu novo ano poderá ser repleto de bênçãos maravilhosas, ou ele poderá ser mais um ano de circunstâncias desagradáveis e difíceis. Porque tem gente que não escolhe bem as sementes que está plantando, e aí ele semeia uma semente de má qualidade, e quando ele começa a colher multiplicado aquilo que ele semeou, ele acha que Deus não olhou para a vida dele, ele acha que Deus não está prestando atenção nas suas angústias e dificuldades. Mas na verdade, quando você percebe e examina a vida da pessoa, ela vem plantando ao longo dos anos semente de péssima qualidade. As sementes que produzirão para o novo ano vitórias e bênção são aquelas que são boas, são aquelas que você teve o cuidado de selecionar bem. Agora, as sementes que produzirão colheitas desagradáveis, dores, sacrifícios, foram aquelas sementes que você não teve o cuidado de escolher. Agora preste atenção, aqui nesse texto, o Senhor Jesus quer nos ensinar algumas lições preciosas, e eu quero compartilhar com você, para que o seu próximo ano seja um ano melhor, para que o seu próximo ano seja um ano muito melhor do que foi esse. Mas isso depende das sementes que você tem plantado. Você precisa escolher bem as sementes que você vai plantar na vida. Veja o que diz esse texto da palavra de Deus. Se você quer um ano novo, cheio e repleto de vitórias, de conquistas e de bênção, em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz que esse princípio, a lei da semeadura e da colheita, ela atinge todas as pessoas em todos os lugares. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Este princípio se aplica a todas as pessoas em todos os lugares. No verso 7, quando o apóstolo Paulo diz: não vos enganeis, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então preste atenção, quem planta mentira, a semente da mentira, vai colher traição. Por outro lado, quem planta a verdade, vai colher lealdade. Quem planta ciúmes,
A semente que vai colher é a suspeita. Quem planta confiança, o que ele vai colher logo ali na frente é descanso para o seu coração e para a sua vida. Quem planta inveja ao longo da sua caminhada e da sua existência, querido, o que ele vai colher é mediocridade. Aquela pessoa que planta admiração na vida dos outros, incentivo, encorajamento, o que ele vai colher é grandeza. Porque as sementes que você planta determinam a colheita que você vai ter. Quem planta amizade na vida das pessoas, ela vai colher compromisso. Porque quando você planta amizade, lealdade, é isso que você colhe como retorno dessa multiplicação. Você vai colher compromisso. Quando você planta amizade na vida das pessoas, você terá pessoas que serão suas amigas e comprometidas nessa amizade. Mas quem planta, por exemplo, por outro lado, contenda, suspeita, vai colher é traição. Quem planta ódio na vida das pessoas, sabe qual é a colheita que ela vai ter? Ela vai ter uma colheita de amargura. Mas quem planta amor, vai colher ternura, vai colher compreensão. Todas as pessoas, não importa se você é branco, preto, amarelo, vermelho, chinês ou brasileiro, não importa se você mora aqui em Manhuaçu, se mora no Japão ou no interior do Ceará, o que você plantar, é isso que você vai colher. Agora, eu tenho uma impressão, à medida que vou vivendo com as pessoas, que tem muita gente que acha estranho esse negócio de colher o que plantou. A mim me parece que tem muita gente esperando por amor, quando na vida ele sai plantando aridez, quando ele sai plantando contendas e suspeita sobre a vida dos outros. Quem planta aridez, contenda e suspeita na vida dos outros, não vai colher amor. A colheita dele vai ser muito desagradável. Quantas pessoas hoje eu percebo, elas não têm o desejo de serem tratadas com gentileza, mas quando você examina a vida delas, elas são grossas, mal educadas e nem um pouquinho gentis. E o que elas esperam? Elas esperam que os outros sejam com elas pessoas agradáveis. A Bíblia diz: não vos enganeis, pois aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Por isso, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa: decida pensar e plantar na vida dos outros durante esse novo ano que vai começar uma boa semente. Plante palavras de bênção na vida das pessoas, porque se você fizer isso, se você plantar uma palavra de incentivo, de ânimo, de encorajamento, você vai colher de volta felicidade e encorajamento das pessoas. Porque aquilo que você plantar, com toda certeza, vai ser o que você vai colher lá na frente. Esse ano de 2020 está terminando, e muitas pessoas que estão aqui, e centenas daqueles que nos assistem pela internet, estão terminando o ano de maneira que não gostariam de terminar. Estão perguntando a si mesmo: por que isso me aconteceu? Alguns até culpam a Deus, dizendo: Deus não está olhando para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não tem nenhuma responsabilidade com isso. São as sementes que você planta, é que elas vão produzir multiplicadas de volta para você. Deus me deu a liberdade de plantar boas sementes. Deus deu a você a liberdade de plantar boas sementes. Então escolha com cuidado o que você está plantando, porque você vai receber de volta isso multiplicado. A primeira coisa que você tem que entender, para que o seu próximo ano seja um ano melhor, é que essa lei, ela é universal. Não vos enganeis, diz o apóstolo Paulo. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem plantar, é isso que ele vai colher de volta. O que você tem plantado? O que você plantou nesse ano, é o que você vai colher no próximo ano, querido. E não responsabilize a vida dos outros por isso. Você e eu
escolhemos as sementes, mas nós não administramos o resultado. Se você escolheu uma semente de péssima qualidade, os resultados virão multiplicados. Mas se você escolher uma semente de qualidade espetacular, você terá um ano espetacular. Em segundo lugar, a palavra de Deus nesse texto nos diz que não há como mudar este princípio. Essa é a segunda realidade que eu e você nos deparamos. Não há como mudar este princípio. Veja que no verso 8, ao trazer à nossa memória esse ensinamento, o apóstolo Paulo, ele se apressa a dizer o seguinte: olha, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não existe nada mais insensato, por exemplo, do que uma pessoa que está dirigindo um carro por uma estrada, ver uma placa de advertência, dizendo, por exemplo, que a ponte caiu a 1000 metros, e o cidadão que está dirigindo esse carro continuar nessa estrada em alta velocidade, como se nada estivesse advertindo a ele sobre a não existência mais dessa ponte. Qual será o final desse motorista? O final desse motorista será um desastre, e ele ainda será indesculpável, porque no caminho tinha placa de advertência dizendo: a ponte caiu, mas o cara continuou como se nada tivesse acontecendo, como se nada disso fosse verdade. Querido e querida, esse princípio da semeadura, ele é um princípio que não pode ser mudado. Ninguém semeia trigo na esperança de colher feijão. Ninguém semeia arroz esperando colher abacaxi. Como então, pense comigo, como uma pessoa que se diz crente espera receber vida eterna? Escute isso, porque tem muita gente por aí dizendo, por exemplo, que crê em Deus, que crê em Jesus. Como é que uma pessoa que se diz crente espera receber vida eterna, se essa pessoa está somente preocupada com as inclinações da sua natureza carnal? A Bíblia diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Não há como mudar esse princípio. É por isso que a palavra de Deus diz para mim e para você: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, querido, plante a sua vida em Deus, para que a sua colheita no futuro ela seja boa, leve e não seja amarga. Se você só tem semeado para a sua própria carne, e pastor, mas o que é semear para a sua própria carne? Eu vou dar nome aos bois. Semear para a sua própria carne é aquela pessoa, se é solteira, que vive na prostituição; se é casado, que vive traindo a mulher, pulando a cerca. Semear para a sua própria carne, vamos dar um nome aos bois então, né? É aquela pessoa que vive cheia de quê? Que vive cheia de impureza, agarrada na pornografia na internet, que não larga essa porcaria de jeito nenhum. Ele está semeando, a semente que ele escolheu é a impureza. E não espere que você vá colher uma mente sadia, não. A sua mente vai piorar. Você vai piorar como ser humano, você vai piorar como gente, você vai piorar como uma pessoa espiritual, porque você está semeando impureza, e isso está adoecendo a sua alma, matando o seu espírito, anulando o seu relacionamento com Cristo. Você está semeando para a carne, e você vai colher condenação eterna, inferno. Pastor, a minha vida é um inferno. Mas é claro, você está semeando as sementes que dão para a carne, então você vai colher corrupção. É o que diz a palavra de Deus. Aquela pessoa que semeia inimizade com os outros, ciúmes, discórdias, invejas, iras, bebedices, mentiras, desrespeito, essa pessoa vai colher corrupção. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, diz a palavra do Senhor. Essa é uma lei universal. Se você está semeando uma semente que é para corrupção, então a palavra de Deus diz que você ou qualquer pessoa vai colher o quê? Corrupção.
Mas aquela pessoa que, por outro lado, ela semeia amor, alegria, paz, domínio próprio, paciência, aquela pessoa que semeia com as suas mãos uma semente de relacionamento com Deus, de comunhão com Cristo, essa pessoa, ela vai colher santidade, essa pessoa, ela vai colher pureza, essa pessoa será alguém que o Espírito Santo vai trabalhar o seu caráter e ele terá domínio próprio. Essa pessoa que semeia uma semente incorruptível, essa pessoa vai herdar o reino de Deus, porque eles plantaram a boa semente e eles colherão o fruto da vida eterna. Se você quer ter um ano diferente, melhor, se você quer ter uma vida melhor, então escolha bem as suas sementes, porque a palavra de Deus diz para mim e para você de maneira clara e inequívoca que não há como mudar esse princípio. Depois que as sementes saem da sua mão, você já não tem mais governo sobre os resultados que elas te trarão, porque elas irão produzir segundo a sua espécie. Você quer um ano de 2021 melhor? Semeie boas sementes. Escolha bem as sementes que você tem semeado. Em terceiro lugar, saiba que todo investimento bem feito tem retorno multiplicado. Repita isso comigo. Eu preciso saber que toda semente, todo investimento tem retorno multiplicado. Essa é uma lei que você e eu também não temos domínio sobre ela. O verso 7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Eu nunca vou me esquecer que um dia eu estava pregando nessa igreja, isso já deve ter uns 14 anos, já que eu estou aqui uns 17, isso deve ter uns 14 ou 15 anos. Falando sobre as sementes, eu li uma matéria muito interessante sobre a espiga de milho. Eu lembro que eu contei isso aqui, que a espiga de milho, você planta uma semente e aquele pé de milho normalmente te dá 2 ou 3 espigas de milho. Normalmente, se for um pé sadio, normalmente cada espiga te dará mais de 600 sementes. E cada espiga, todas as sementes que você contar, nunca serão pares, todas serão ímpares. Aí eu falei isso aqui num culto da igreja. Teve uma irmã da igreja que foi para casa com a pulga atrás da orelha, comprou uma espiga de milho, debulhou a espiga de milho, eu lembro disso até hoje, e ela foi contar semente por semente, porque ela não acreditou que toda espiga de milho, as sementes serão sempre ímpares, nunca existirá uma par, porque isso está no DNA do milho, dado por Deus. E ela contou semente por semente, e ela chegou aqui, se a minha memória não estiver me dando um drible, ela disse assim: pastor, eu contei, deu 687 sementes, ímpar. Eu falei: eu já sabia. Agora veja bem, uma semente gerou 3 espigas, de 687 sementes. O que você planta, Deus está dizendo, esse investimento que você faz, ele tem um retorno multiplicado. Quando você planta uma semente de milho, você vai colher então pelo menos uma espiga com essa quantidade de grãos que eu disse aqui, se ela for saudável. E a palavra de Deus diz que quem planta vento, por exemplo, colhe tempestade. Tudo o que você plantar, você vai colher de volta multiplicado. E isso não se aplica apenas às coisas boas, isso também se aplica às coisas más. Quando você planta maldade na vida das pessoas, você colherá muito mais maldade de volta. Quem planta discórdia na vida das pessoas, esse ser vai voltar com as suas mãos vazias, porque aquela pessoa que planta discórdia, ele termina solitário, ninguém gosta dele, todo mundo se afasta desse tipo de gente. Então quem planta a semente da discórdia vai colher mãos vazias.
Quantas pessoas plantam pensamentos baixos, murmuração, azedume? Você encontra pessoas que só plantam esse tipo de coisa. Aí você tem a impressão de que aquela pessoa está tão azeda, mas tão azeda, que parece, Adalto, que ela tomou banho de limão. Ela é amarga, azeda o tempo todo, parece que ela toma banho em suco de limão. Quantas pessoas plantam na vida dos outros má notícia, infelicidade, falta de perdão? Pois saiba que isso será o fruto da sua vida, será o fruto que vai voltar para você multiplicado. Por outro lado, quando você e eu semeamos generosidade, compreensão, carinho, amizade, unidade, amor na vida das pessoas, você colherá isso multiplicado sobre a sua vida, porque tudo que você semeia, isso volta multiplicado para a sua vida. Então, querido, se você quer ter um ano de 2021 melhor, escolha bem as suas sementes. Plante uma semente de qualidade, plante uma semente que vai trazer um retorno para você multiplicado, mas que seja positivo e bom. Talvez você esteja pensando assim: pastor, à medida que o senhor está falando aqui nessa noite, eu estou me vendo em apuros, porque as sementes que eu tenho plantado ao longo da minha vida não têm sido sementes de boa qualidade. Quando eu olho para trás, eu vejo que plantei sementes de péssima qualidade. Tomara que a minha família não veja o que eu vou dizer agora. Mas eu mando para eles, esse que é o problema, né? Eles estão me vendo. Mas vai lá. Meu pai, uma pessoa pela qual eu sempre manifestei respeito a ele, tinha um problema grave com a bebida alcoólica. Vocês já sabem dessa história. Problema grave com a bebida alcoólica. E destruiu o primeiro casamento, casou pela segunda vez, também teve dificuldades, porque não era só com a bebida alcoólica. Escute o que eu vou te dizer. Meu pai, além de beber, ele tinha uma fama, e a mim me dá a impressão de que ele achava isso vantagem, a fama de ser mulherengo. Na minha opinião, meu pai era um homem muito bonito. Eu não sou bonito, ele é muito bonito, ele era muito bonito. Mas eu tenho meu charme, né? Eu tenho meu charme. Mas ele gostava, a impressão que eu tenho, de sustentar esse status. Lá na região de Muriaé, onde eu nasci e fui criado, há 50 anos atrás tinha muito menos gente. Ele era conhecido em toda a cidade. O apelido do meu pai, Zé Botinho. Andava sempre num cavalo muito bacana, porque naquela época era charrete de cavalo, carro era menos, não é? Bebia muito e pegava todas as mulheres. Essa foi a semente que ele plantou. Você sabe como ele terminou? Ele morreu sozinho. Ele morreu sozinho. Ele teve mais 2 filhos por parte. Eu tenho mais 2 irmãos por parte de pai. Eles deram assistência, mas ele tinha uma casa humilde, simples, e morreu sozinho. Sabe por quê, queridos? Porque essa foi a semente que ele plantou a vida toda. A vida toda. E uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida, foi no leito de morte do meu pai, no hospital, ali, daquela universidade de medicina que tem em Muriaé, parar ao lado dele e falar de Jesus e que ele precisava se arrepender dos seus pecados antes de partir. Foi uma coisa difícil para mim, muito difícil. Eu não vou falar da sua casa, eu vou falar da minha. A semente que ele plantou foi essa.
infidelidade, deslealdade, nos relacionamentos familiares. E o fruto que ele colheu foi, no final da vida, viver sozinho, porque não tinha nenhuma mulher que queria ser traída e que tivesse disponibilidade de viver essa farsa. É muito triste quando a pessoa escolhe plantar uma semente de péssima qualidade. Hoje é dia de mudança de ano. E eu quero terminar dizendo para você que na sua vida não seja só isso. Que na sua vida não seja só uma mudança de ano. Que hoje na sua vida seja um dia de mudança de coração, de mudança de atitude. Que você saia daqui nessa noite com um compromisso com o Senhor Jesus que vai fazer diferença lá fora. Que você escolha melhor as sementes que você está plantando e que você semeie boas sementes que possam voltar multiplicadas, mas multiplicadas te fazendo bem, multiplicadas te fazendo, trazendo benefício. E com certeza você terá um ano de vitória e de bênção para contar se você escolher bem as suas sementes. Por isso eu termino dizendo: escolha bem as suas sementes. Para que você tenha um ano repleto de bênção e de favores de Deus. Que Deus possa te abençoar, querido. Que Deus possa te ajudar a escolher melhor as sementes que você vai plantando ao longo da sua caminhada. Para que você não volte depois machucado, ferido, amputado, perdendo partes de si mesmo no caminho. Porque Deus, Ele tem dado a você e a mim condições de plantar boas sementes. Afinal de contas, eu escolho as palavras que planto na vida dos outros. Eu escolho as atitudes que planto na vida dos outros. Eu escolho. E se você fizer isso com cuidado, você terá uma colheita extraordinária. Eu escolho hoje em vida se a semente que eu estou plantando, ela vai gerar corrupção ou se ela vai gerar vida eterna com Deus. Eu escolho em vida. Por isso eu acho muito engraçado esse pessoal que não se importa com Deus, que não se importa com Cristo, que não lê a Bíblia, que não faz oração, que não vai na igreja, que não frequenta escola dominical, que não vai em célula, mas no dia que morrer todo mundo quer ir para o céu. Ó, vai não, vai não, vai não, vai é para o inferno, porque hoje você escolhe a semente, mas você não vai administrar a colheita. Então escolha bem a semente, para que a colheita seja boa. E eu termino dizendo assim, porque daqui eu vou vendo algumas coisas e minha memória vai se enchendo de lembranças. Eu tenho tentado ao longo da minha vida plantar boas sementes. Tenho me esforçado por isso, como pastor. Então qual é a boa semente como pastor que eu posso plantar? Compreensão, respeito, lealdade, amor às minhas ovelhas. E aí, quando eu olho para trás, eu já estou aqui há 17 anos, agora faz janeiro, aí eu lembro, vendo a Sandra aqui, mais o Magela, o Lucas, a Camila, eu lembro que eu fui pastor desse pessoal 11 anos, isso há 28 anos atrás. Eu estava dizendo para a Sandra hoje que eu ainda tenho amizades, 28 anos depois, duradouras, em João Molevade. Acho, Sandra, penso que consegui plantar algumas sementes de valor. Penso que consegui plantar. Que Deus possa ajudar você, possa continuar me ajudando a plantar sementes de valor, para que a nossa vida seja melhor e a gente não reclame depois da colheita. Vamos ficar de pé e vamos orar, queridos.
Você quer um ano melhor? Então escolha bem as sementes que você vai plantar. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer porque a tua palavra sempre nos orienta. A tua palavra sempre traz uma direção segura para a nossa vida. Que o Senhor, ó Deus, possa nos ajudar. Que o Senhor, ó Deus, possa nos auxiliar nessa caminhada que nós temos, de maneira que possamos todos nós sermos pessoas que plantem sementes de boa qualidade na vida dos outros e na nossa própria história, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa convivência com as pessoas. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê um coração transformado, para que de nós possa apenas fluir a disposição de plantar sementes que edificam, que encorajam, que promovem a unidade, o ânimo. Que o Senhor nos ajude a sermos homens e mulheres com uma mão cheia de boas sementes, que vão promover a edificação, o consolo, a unidade e o crescimento daquelas pessoas que estão em volta de nós. Nós oramos pedindo que o Senhor nos ajude a vivermos com integridade e retidão na tua presença. O Senhor nos ajude a plantar sementes, não para a corrupção, mas sementes, ó Deus, que vão gerar frutos de incorruptibilidade. Nós oramos pedindo a tua ajuda para que esse ano de 2021 seja um ano extraordinário, marcado, ó Deus, pela presença maravilhosa do Senhor junto conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.